Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 1. Quantos acharam? Digo amém. Vamos ler juntos, do verso 1 até o verso 4, em alta voz, de uma forma bem bonita, bem organizada. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar com esta mensagem, com essa reflexão. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, a transmitir aos teus filhos a tua santa palavra. Dá-me a tua graça, dá-me a tua inspiração, dá-me, ó Deus, a unção que eu preciso para atingir o coração dos teus filhos, de tal forma que esta mensagem possa transformar a vida dos meus irmãos. Uma vez que já transformou a minha vida, Senhor, e já me fez entender essas verdades, Pai. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bondade, por tua presença no nosso meio, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Meus irmãos, quero informá-los que o que eu vou compartilhar com vocês nesta manhã é o que eu aprendi no curso do Haggai, que eu fiz em abril deste ano. Um dos assuntos que o Instituto Haggai compartilha com todos os líderes cristãos do mundo inteiro, não é só do Brasil, do mundo inteiro. Dentre muitos princípios que eles ensinam, um dos princípios que é compartilhado é o princípio da finança. Todo líder precisa saber o que a Escritura ensina sobre finanças. E esse assunto é um assunto extenso. Existem vários aspectos que são tratados nesse curso. E um dos assuntos que envolve a questão de finanças, que eles ensinam, que eles compartilham, é o princípio da contribuição. Então, o que eu vou compartilhar com você é algo que eu aprendi lá no Haggai, que abençoou muito minha vida, que ampliou ainda mais a minha visão sobre contribuição. O palestrante que ministrou esse assunto, ele é expert em economia, é um homem formado em economia, é um cristão, trabalha em empresas, dando assessoria em finanças de empresas, um homem de Deus, e ele foi a fundo nesse assunto, procurou apresentar aos líderes que estavam presentes naquele lugar, quase praticamente, tudo que a Bíblia ensina de princípios fundamentais sobre finanças. Eu confesso para vocês que eu fiquei assim, impactado. Fiquei assim, perplexo diante de tantas verdades que este irmão apresentou a nós, pastores, líderes, em tão pouco tempo. O domínio que ele tinha desse assunto era tremendo, que nós que saímos dali daquele encontro ali fomos profundamente impactados, e com certeza eu saí dali edificado, aprendendo muita coisa. E agora você vai ter a oportunidade de aprender aquilo que eu aprendi naquele lugar. E você vai ver que os princípios que o Haggai compartilha são princípios bíblicos. E você vai ver como que é profundo. Está preparado? Posso começar? Vamos lá. A contribuição faz parte da vida cristã. Diga para o seu irmão, a contribuição faz parte da vida cristã. Quem quer ser crente? Ah, meu irmão, quem quer ser crente tem que contribuir. Precisa contribuir. Faz parte do cristianismo a contribuição, e a prova está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Que num versículo apenas nós podemos extrair diversas verdades sobre a contribuição. É importante você saber
que esta contribuição que o texto apresenta se refere a uma contribuição específica de socorrer os necessitados de Jerusalém. Irmãos que eram pobres, necessitados, que estavam passando dificuldades, que não tinham condições de se manterem. As igrejas da Macedônia, juntamente com a igreja de Corinto, se uniram para fazerem doações a fim de manter, de sustentar, de socorrer esses irmãos. No capítulo 16 de 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 8 de 2 Coríntios e também no capítulo 9 de 2 Coríntios, está tratando dessa assistência aos necessitados. Não há aqui, na mente do autor, alguma ideia no sentido específico de contribuição em relação ao culto à igreja, mas especificamente doações e contribuições para irmãos necessitados. Apesar do autor não apresentar esses princípios intencionalmente para o culto, ou para a igreja, ou para o sustento da igreja, os cristãos entendem que esses princípios servem também para nortear as ações de contribuição em relação aos cultos da igreja, em relação ao sustento do reino de Deus e da casa de Deus. Então, diante disso, você sabendo o contexto para o qual Paulo escreveu isso aqui, a gente entende que o cristão deve ofertar, olha que coisa interessante, sistematicamente. Repita isso comigo. O cristão deve ofertar sistematicamente. Por que sistematicamente? Porque o versículo 2 diz assim: no primeiro dia da semana, olha que coisa interessante, no primeiro dia da semana, os crentes de Corinto deveriam levar as suas doações ao lugar onde a igreja se reunia. Olha só como é especificado o dia. Olha só como é que a coisa era organizada. Olha só como a coisa era definida. Primeiro dia da semana. Isso é uma ação sistemática. Dá para você entender isso? Olha, você que vai doar, traga a sua doação no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é o quê? Domingo. Você quer doar? Você quer contribuir, irmão? Por favor, traga no domingo. Isso é um sistema, uma forma sistemática, uma ordem que você precisa seguir. Traga no primeiro dia da semana. Percebe? Aqui a gente já começa a ver um princípio. E olha que está falando sobre contribuição. Observe o que o texto diz. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Se alguém ia contribuir, que dia que tinha que contribuir? Domingo. Viu? O povo de Corinto foi ensinado a contribuir sistematicamente. Quem entendeu isso aí, diga amém. Segundo, o cristão deve ofertar individualmente. É aqui que a gente está falhando. É aqui que muitos de nós estamos pecando. É aqui que muitos de nós estamos errando. Veja o que diz o texto. No primeiro dia da semana, leiam essa parte comigo. Cada um de vocês. O que isso representa para a gente? Individualmente. Cada um. Eu, você, cada um. Individualmente. Cada cristão precisa participar. Cada cristão precisa se envolver. Nenhum cristão pode ficar de fora da contribuição. É uma ação individual. Entendeu?
Ele não diz aqui, alguns de vocês. Ele diz, cada um de vocês. Nossa, irmãos. Sente o drama. Agora apertou, não apertou? Apertou ou não apertou? Apertou. Apertou. Esse é um princípio que Paulo está apresentando à igreja de Corinto. Cada um de vocês. Cada um de vocês. Terceiro, o cristão deve ofertar, pasmem vocês, proporcionalmente. Veja o que diz o versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Olha, mais uma vez a questão do sistema aí, o negócio de ser sistemático. Separe. Separe o quê? Uma quantia. No primeiro dia da semana. Agora o que ele diz? De acordo com a sua renda. Olha a proporcionalidade sendo apresentada aí. De acordo com a sua renda. Gente, segundo esse princípio, não tem esse negócio de que um dá pouco e o outro dá muito. Sabia disso? Porque vamos imaginar que alguém tenha 100 reais. Ele vai contribuir de acordo com 100 reais. Vamos imaginar que aquele lá tenha 1.000 reais. Ele vai contribuir proporcionalmente ao que ele tem. Se ele contribuir proporcionalmente de acordo com o que ele tem, o mesmo peso que vai ter para ele, vai ter para aquele também. Ou não? Vai ter, ué. Vai ter. Agora, se esse aqui, por mais que tenha menos, não contribuir proporcionalmente, ou seja, contribuir menos da sua proporção, isso sim vai tornar a sua oferta inferior à daquele. Não porque esse aqui tem menos quantia, mas pela indisposição dele de contribuir proporcionalmente. Deu para você entender o que eu quis dizer? Pois é. E aí que está a questão. Apesar do Novo Testamento não falar, não obrigar, e eu digo isso com muita tranquilidade, eu acho que todo mundo aqui já é crente já há bastante tempo, e em virtude de todos esses escândalos, e também de hoje crescer mais e mais crentes externando em blogs, em sites, em tantos outros veículos de comunicação, que dízimo não é uma obrigação dos crentes, porque no Novo Testamento não obriga em nenhum texto sagrado do Novo Testamento que um crente tem que ser dizimista, está aqui um problema para eles. Esse aqui é um problema. Porque se eu tenho que contribuir proporcionalmente, o que é isso, irmãos? O que é isso? Não sei. Para mim isso aqui é proporção. O que é a ideia de proporção para você? Posso entender que é porcentagem? Posso ou não posso? Posso. Não é uma coisa bem próxima do que é o princípio do dízimo? Porque dízimo não é porcentagem? Dízimo também é proporção. É aqui que está o problema da turma que não gosta de dizimar. Aqui está o problema daqueles que acham que dízimo não é obrigatório no Novo Testamento. É o problema da proporção. Cada um contribuir de acordo com a sua renda. E é isso que a gente precisa entender. É óbvio que eu não posso contribuir com algo que eu não tenho. É lógico que eu não posso contribuir como aquela pessoa que ganha muito mais do que eu. Nem tão pouco com aquela pessoa que ganha menos do que eu. Eu tenho que contribuir conforme a minha renda. Isso é proporção. Por isso, o texto é bem claro em dizer para a gente que nós devemos contribuir de acordo com a nossa renda. E daí vem a pergunta.
É desta forma que nós estamos contribuindo? Você tem contribuído, nós temos contribuído de acordo com a nossa renda? O que você dá para o reino de Deus, o que você oferta para a igreja, o que você faz para Deus, tem sido de acordo com o que Deus tem dado para você? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Entendeu? Repare, porque agora já está sendo definido a forma de como a gente tem que contribuir. Não é como eu quero, mas é de acordo com o que eu tenho. Sentiu o drama? Especificou. Ele já não te dá liberdade de você ofertar do jeito que você quer. Ele já definiu o padrão de como você tem que ofertar. Vai ofertar? Beleza, como diz muito mineiro aí, né? Beleza, irmão. Beleza. Vai ofertar? Beleza. É de acordo com o que você tem. Acabou, irmão. Morreu o assunto. Já era. Fechou a questão. Então eu vou pegar o que eu tenho, de acordo com o que eu tenho, eu vou ofertar. Isso é justo, concorda comigo? É uma forma justa, é uma forma, repare, é uma forma coerente. Paulo chega nos versículos posteriores e diz: você não pode contribuir com o que você não tem, e sim com o que você tem. Gente, a Bíblia, ela não explora ninguém. O reino de Deus não explora ninguém. Deus não explora ninguém. Deus é um ser tão justo, tão coerente, que diz: quando você quiser dar alguma coisa para mim, dê conforme o que eu estou te dando. Dê conforme o que você tem. Dê conforme a sua prosperidade. Beleza? Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. O texto também nos ensina que o cristão deve ofertar conscientemente. Já ofertou conscientemente? Sabe o que significa isso? Ofertar conscientemente? Está aqui ó, essa ideia. Veja o que diz o texto aí. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Leiam agora comigo essa parte. Reservando-a, para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Nossa, agora você vai ficar chocado como eu fiquei chocado. Uma coisa que eu até não tinha parado para pensar sobre isso, que eu não tinha percebido. Em que momento você se prepara para ofertar? Qual é o momento que você pensa em ofertar? Muitos diriam, na hora da igreja, na hora do culto. Mas o que é que Paulo está falando aí? Se prepara antes. Reserva é o quê? Quando você faz uma reserva para alguma coisa que você vai fazer, o que é isso? Preparação. Isso exige uma consciência da sua parte? Sim, óbvio. Quando ele diz, reserve o que você vai dar, de acordo com a sua renda, no primeiro dia da semana, ele está dizendo o seguinte, vai ofertar? Lá na sua casa, já se prepare. Já deixa pronto já, filho. Reserva lá o que você vai dar, para quando chegar no primeiro dia da semana, você entregar a sua doação. O negócio é consciente. Você sabe o que significa isso? Que o crente não pode dar por impulso. Que o crente não pode dar movido por emoção. Por pressão. Às vezes eu escuto certos pastores falarem certas coisas que me deixam escandalizados. Escandalizado. E às vezes vejo o crente comentar isso como se fosse uma coisa linda de morrer. O que para mim é ridículo. E o que para a Escritura é totalmente errado.
Sabe o que é ridículo para mim? É gente que passa anos e anos e anos na igreja e contribui miseravelmente na igreja. Aí o pastor da igreja chama um pastor de fora. E esse pastor de fora vem e arranca o dinheiro do povo de uma tal maneira que, de alguma forma, ele convence aquele membro que ofertava miseravelmente na igreja a dar uma oferta absurda naquele dia. E aí o pastor que, de repente, estava acostumado a recolher uma oferta de, vamos dar um exemplo aí, de R$1.000 no culto, naquele dia, naquele culto, ele arrecada R$30.000. Porque aquele pastor, não se veio de onde, pregou a mensagem, e aí, meu irmão, naquele dia, com aquela mensagem, com aquela pregação, com aquele pastor, ela deu até a alma dela para a igreja. E depois? Não dá mais. Parou. Foi só naquele culto. Por que você acha que aquela pessoa deu aquela oferta maravilhosa? Foi impulsionada por um pregador? Alguma coisa que ele falou? A forma como ele disse? Ou o que ele disse? Sei lá o que aconteceu. Só sei que foi a primeira e a última. Porque depois que aquele pastor vai embora, o povo volta a ofertar do mesmo jeito. Isso para mim é ridículo, gente. Isso para mim é alguém ofertar não de forma consciente, mas por uma influência, por uma motivação errada. E aqui Paulo diz, reserve-a. Reserva a tua oferta. Quando você reserva a sua oferta, isso requer de você um planejamento, um cuidado, uma atenção. Confere? Não é isso? Você vai pensar naquilo, você vai se planejar para aquilo ali, você vai pensar naquilo, você vai fazer alguma coisa em relação àquilo. Isso exige consciência de você, exige atenção de você. E é isso que esse texto nos faz entender. O cristão também deve ofertar voluntariamente. Repita isso comigo. O cristão deve ofertar voluntariamente. Esse é um outro princípio que muitos de nós precisamos aprender. Voluntariamente. Vamos agora para o segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Vai lá comigo, por favor. Quantos acharam? Digam amém. O cristão deve ofertar voluntariamente, porque conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, e mais uma vez ele enfatiza a questão da proporcionalidade, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Observe isso. Se há prontidão, ou seja, vontade, se a pessoa está predisposta, se ela quer fazer aquilo ali, desculpe. Paulo diz, a contribuição é aceitável. O que ele está querendo dizer com isso? Que se alguém quer fazer alguma doação, alguma contribuição, essa contribuição ela precisa ser o quê? Voluntária. Ela tem que ser espontânea. Tem que haver prontidão. Aí aqui, meu irmão, nós temos dois princípios importantes
que eu queria compartilhar com você. Primeira oferta é fruto da vontade. Diga para o seu irmão, oferta é fruto da vontade. Você entendeu o que isso quer dizer? Eu vou explicar melhor para você. A contribuição, ou a doação, ou a dádiva, ela é fruto, resultado, consequência da minha vontade. Só há uma contribuição correta, bíblica, escuta essa que é importante você entender. Se isso for resultado da minha vontade, se há uma prontidão em mim ofertar, isso é oferta. Para que a minha oferta seja aceitável, tanto para Deus, como para aqueles que vão receber, isso tem que ser resultado de uma prontidão minha. Por isso que Paulo diz. Ele diz aí, se há prontidão na contribuição, de acordo com a sua renda, a tua oferta é aceitável. Isso quer dizer o quê? Que se alguém vai dar alguma coisa, mas vai dar contra a vontade, vai dar contrariado, vai dar chateado, a sua oferta já foi desqualificada, ela já não é mais aceita. Nossa, está entendendo o mistério? Olha que coisa. Logo, uma pessoa que realmente ela quer cumprir os princípios de Deus e quer contribuir, ela precisa ter essa prontidão. Aí nós temos dois problemas. Quais são os dois problemas? O problema é daquele que não quer dar nunca. Olha o problema. O problema é daquele que não tem vontade de dar. Poxa, pastor, mas a gente só tem que dar quando a gente tem vontade. E a minha oferta só é aceitável quando eu dou com vontade, quando eu dou espontaneamente, voluntariamente. Aí nós temos um outro problema. Por quê? Primeiro, quem não dá porque não quer, já está quebrando esse princípio aqui. O fato, por exemplo, o fato de eu não quero dar oferta, tá bom? Isso é um problema meu. O dinheiro é meu, eu faço o meu dinheiro o que eu quiser. Eu vou contribuir se eu quiser. Bom, ele já está quebrando esse princípio. Ele já está desobedecendo. Indiretamente ele está desobedecendo. Porque há uma ordem que você tenha que contribuir voluntariamente. O texto não está dizendo, e não há nenhum princípio na Bíblia que aprova você não dar nada. Não, pelo contrário, a Escritura ensina do Antigo ao Novo Testamento que na adoração tem que haver oferta, tem que haver contribuição. No reino de Deus, o reino de Deus requer contribuição, exige contribuição, porém, tem que ser feito espontaneamente. Então, quem não contribui porque não quer, está errado do mesmo jeito. O outro problema é que quem contribui contra a vontade, ou seja, não está querendo, mas faz, também está errado. Olha que problema. E quando é que a gente contribui corretamente? Quando a gente contribui querendo. Então a gente tem que fugir dos dois problemas. Não oferte chateado, contrariado, aborrecido, sem querer. Também, meu filho, você não pode deixar de ofertar. Mas quando ofertar, oferte porque deseja. Bom, aí você acertou o alvo. Aí você fez o que a Escritura te ensina, voluntariamente. O cristão deve ofertar generosamente. Essa é uma outra maneira da gente ofertar. Veja o que diz o capítulo 8, versículo 2 e 3. Quem achou, diga amém. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica o quê?
generosidade. Pois dou testemunho de que eles, observe, deram tudo o que podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Gente, esse texto aqui vai nos revelar uma verdade profunda. Você vai entender que generosidade não tem a ver com quantidade. Porque o povo da Macedônia, segundo esse texto, eles estavam debaixo de tribulação. Sabe o que é isso? Luta, problema, adversidade, sofrimento, infortúnio. Tudo coisa horrorosa que você imaginar, esse povo estava sofrendo. Então ele diz assim, no meio, olha o que diz o texto aqui. No meio, olha ele caracterizando a tribulação, da mais severa tribulação. Foi nesse contexto que os macedônios, debaixo de uma severa tribulação, ele diz, com grande alegria, ou da alegria, e aí ele diz assim, da extrema pobreza. Quer dizer, como se não bastasse estarem debaixo de uma severa tribulação, eles estavam enfrentando uma extrema pobreza, e dessa extrema pobreza, eles foram ricos em generosidade. Espera aí. Então, a generosidade não tem a ver com quantidade. Porque esse camarada está debaixo de uma grande tribulação, extrema pobreza, então ele não é rico. É rico? Não. Tem muito? Não. Mas deram mesmo assim muito. Não só isso. Não deram só o que tinham. Deram além do que podiam. Isso é generosidade. E é isso que Paulo ressalta. E por isso ele diz isso. Pega os macedônios como exemplo de pessoas generosas. Olha, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram. Olha só como é que Paulo era rico no seu vocabulário, o jogo de palavras dele, meu Deus do céu, extrema pobreza, severa tribulação, ele diz, transbordaram em rica generosidade. Aí Paulo diz, eu dou testemunho, eu sou testemunha de que essa turma que estava nessa situação deram tudo que podiam e até além do que podiam. Sentiu o drama, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, que você pode ser generoso no maior problema que você possa estar enfrentando hoje na sua vida. Segundo, que você pode ser generoso, ainda que você esteja numa pobreza que você nem imaginava estar. Você ainda pode ser generoso. Tem gente que acha assim, eu só vou ser generoso quando tiver muito. E tem gente que pensa que só vai poder ser generoso quando tiver muito. Não, você e eu podemos ser generosos com o que a gente tem. Entendeu? Ainda que estejamos vivendo um momento de escassez na vida, eu posso ser generoso. Exemplo de generosidade. A viúva pobre. Lembra da viúva pobre? Por que eu digo pobre? A viúva de Sarepta, ela era pobre. Ela não tinha quase recurso nenhum. Do pouco que ela tinha, ou melhor, do que a única coisa que ela tinha, ela dividiu o pouco que ela tinha
com o profeta. E foi com esse pouco que ela tinha que Deus o quê? Multiplicou. Mas ela foi generosa. Ela com medo, ela até disse assim para o profeta, meu Senhor, eu só tenho aqui um pouco, repare, um pouco de farinha. Eu tenho um pouco de azeite. Olha ela externando a situação dela. Eu vou fazer um bolo aqui, para mim e para o meu filho. Nós vamos comer esse bolo, depois nós vamos morrer. Olha a situação dela. O profeta disse, faz primeiro o bolo para mim, depois você faz para o seu filho, faz para você, porque assim diz o Senhor, da tua panela não vai faltar farinha, da tua botija não vai faltar azeite. Com essa palavra, ela saiu da presença do profeta, foi lá, fez o bolo, deu o primeiro bolo para o profeta. Ela foi generosa, ela deu daquilo que ela tinha. É a mesma coisa que os macedônios fizeram. Apesar de estarem numa tribulação, apesar de estar numa grande miséria, eles foram extremamente generosos. Isso é generosidade. O cristão deve ofertar também alegremente. De acordo com o texto aqui no versículo 2, observe. No meio da mais severa tribulação, há grande alegria. Repare, há grande alegria. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Que esse povo estava tão feliz de poder contribuir, apesar de estarem sofrendo. Eles tiveram alegria, apesar de estarem numa miséria. Porque extrema pobreza é miséria, meu irmão. Bota outro nome que você quiser, escassez, bota o que você quiser, mas extrema pobreza traz um retrato de uma situação em que a pessoa está numa situação extremamente delicada no contexto financeiro. Mas eles tiveram alegria. Diz o texto, eles nos suplicaram pelo privilégio de poder participar e ajudar os santos. Que alegria. Irmãos, contribuir tem que ser motivo de alegria, não de tristeza, não de aborrecimento, não de angústia, mas de alegria. Sabe por quê? É privilégio. É privilégio contribuir. É privilégio abençoar outras pessoas. É privilégio fazer alguma coisa pelo reino de Deus. É privilégio, irmãos. Privilégio. É uma honra. Você entende? Por isso ele diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Agora vai lá comigo no capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que eu sempre falo com vocês nas ofertas, né? Deus ama quem dá com alegria. Com alegria, irmãos. Se só o fato de eu falar de contribuição já chateia pessoas, nossa. Se só o fato da pessoa achar que ainda tem que ofertar, que tem que dar alguma coisa na igreja, isso a chateia, isso mostra que a pessoa ela não entendeu nada do reino de Deus. Para ela, então, contribuir é um peso, não é um privilégio, não é uma honra, é o quê? É um sofrimento? Que isso, gente? Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Tem gente que gosta só de receber, né? Ela acha que isso é melhor do que dar. Pobre dessa pessoa. Porque Deus dá mais para quem dá mais. Sabia disso, irmão? Quem gosta de ficar só recebendo, nunca vai ter o privilégio de poder dar às pessoas. Chega uma hora que acaba, tá? A vida não é assim de ficar só recebendo, 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 recebendo. Agora, olha para aqueles que dão. Sempre estão dando.
sempre estão contribuindo, sempre estão abençoando. E se estão fazendo sempre isso, é porque Deus está o quê? Abençoando. Se você ler esse texto aqui, o texto é muito claro em dizer o seguinte, que Deus dá semente ao que semeia. E dentro do contexto, o que o texto está dizendo é o seguinte, Deus não está falando de fazendeiro não, gente. De agricultor não. O apóstolo Paulo está empregando esses termos aqui para dizer o seguinte, que Deus dá para quem dá. E quanto mais Deus te dá, Ele espera que você dê, para que Ele possa te dar ainda muito mais. Mas tem que dar. E quando der, dê com alegria. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Isso quer dizer que Deus é apaixonado por pessoas generosas. É o que Paulo está falando. Se alguém não gostar, brigue com ele. O cristão também deve ofertar consagradamente. Aqui tem um outro mistério. E é aqui que o bicho vai pegar. Como diz o ratinho, agora que a giripoca vai piar. É, irmão. E agora é que a carne vai falar. Sério? Porque para quem não nasceu de novo, para quem não entendeu os princípios de Deus, isso aqui vai ser o cúmulo do absurdo. Por quê, pastor? Pasmem vocês. Mas o texto que eu vou mostrar para vocês agora vai nos fazer o seguinte, que antes de alguém dar alguma coisa, antes de alguém contribuir com alguma coisa, escute isso, que isso é tremendo. Antes da pessoa, para a pessoa chegar alegremente e dar o que é de acordo com o que ela tem, sistematicamente, voluntariamente, pasmem vocês. Para isso tudo acontecer, o coração dela já é de Deus. A vida dela já é de Deus. E isso só é possível acontecer, tudo isso aqui, se realmente a vida dela for de Deus. Porque se não for, nada disso acontece. E isso é sério, gente. Isso é sério. Porque tem gente que diz assim, não, eu sou de Deus. Não, eu sou crente. Não, eu sou filho de Deus. Não, eu sou servo de Deus. Não, eu sou de Deus. É de Deus mesmo. Mas se não contribui, não é. Se não oferta, não é. Se não dá, não é. Não é, pastor? Não é. Pode dizer que é, mas não é. Por que não é? Vou te dizer agora. Está preparado? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos. O que é que eles esperavam? Que eles contribuíssem, que eles fossem generosos. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos a quem? Ao Senhor. E depois, a quem? A nós. Pela vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que primeiro eles se consagraram a Deus. Este ato de se entregar ao Senhor, a gente chama de consagração, querido. A palavra consagrar é isso aí. Nem outras traduções traz a expressão se consagrar ao Senhor primeiro. Quer dizer, eles se separaram ao Senhor, ou seja, eles se doaram para Deus primeiro e depois para nós. O que isso quer dizer? Que primeiro vem uma consagração, ou seja, eu dou minha vida para Deus, eu consagro a minha vida para Deus. Depois, eu consagro para os meus irmãos. Primeiro eu me dou para Deus, depois eu me dou para os meus irmãos. É isso aí. Entendeu? Enquanto o meu coração não for de Deus, eu não vou dar para você o que você precisa, eu não vou dar para o reino de Deus o que o reino de Deus precisa.
Porque a primeira coisa que Deus precisa é da minha vida. Se Deus não tiver a minha vida na mão dele, eu não vou ter nada. Eu não vou dar nada para Deus. Eu não vou dar nada para o reino de Deus. Nossa. Pegando para o teu irmão, sentiu o mistério? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte: que o indivíduo que não se dispõe a contribuir sinaliza, evidencia que a vida dele não foi consagrada para Deus. Que de fato a vida dele ainda não pertence a Deus. Que ele ainda não é de Deus. Que o coração dele ainda não pertence a Deus. É a resposta para aqueles que não ofertam, para aqueles que não contribuem. E de fato, enquanto a vida da pessoa não pertence a Deus, contribuição é um problema. E quem entendeu, diga aleluia. Primeiro nós consagramos a nossa vida a Deus. Depois consagramos a nossa dádiva. A consagração pode ser medida pela nossa contribuição. Sabia disso? Vou repetir. A nossa consagração pode ser medida pela nossa contribuição. Vou mais uma vez repetir. A nossa consagração pode ser medida pela nossa contribuição. E quem entendeu, diga aleluia. Estou terminando. O cristão deve ofertar continuamente. Versículo 10 do capítulo 8. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam. Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros. Opa, peraí. Está entendendo o mistério aí? O que você entendeu desse texto até agora? Convém que eles o quê? Contribuam. Por quê? Desde o ano passado, eles foram o quê? O primeiro. A quê? Contribuir. O que Paulo está dizendo? Continue contribuindo. Desde o ano passado vocês não estão contribuindo? Continue contribuindo. Aí ele diz assim: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Diversos textos desse capítulo você vai ver como que Paulo está enfatizando a pessoa contribuir proporcionalmente. Essa é uma delas. Meus irmãos, por fim, o cristão deve ofertar propositalmente. Por que eu digo propositalmente? Veja o que diz o versículo 10 e 11. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros. Não somente a contribuir, mas também o quê? A propor o quê? Esse plano. Pergunta aos irmãos. Qual era o plano que a igreja de Corinto se propôs a realizar? Contribuir. Então havia um propósito na contribuição deles? Eles contribuíam de forma planejada? Tipo assim. Gente, meus irmãos, que tal a gente contribuir? Vamos nos organizar aqui para a gente contribuir? Isso é contribuição planejada. Há um propósito. Bom, vamos contribuir para a gente ajudar os irmãos lá de Jerusalém? Beleza, irmãos? A pessoa, beleza, vamos sim, vamos sim. Olha que coisa interessante. Paulo diz, já que vocês planejaram fazer isso, botem em execução o plano de vocês. Qual era o plano? Contribuir. Então, ou seja, a igreja já tinha um propósito. Qual era o propósito? Contribuir. Já tinham estabelecido um plano. Contribuir. Ele diz, põe em prática agora. Contribuam. Chegou o momento agora de vocês fazerem isso. Sai do planejamento, vai para a prática. Olha o que ele está dizendo aí.
Veja o que diz, versículo 11. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Meus irmãos, se você parar para estudar o dízimo era uma contribuição planejada e proposital. Sabia disso? Deus estabeleceu o dízimo, que é proporcional. Ele diz assim: traga o dízimo à casa do tesouro. Propósito: para que haja mantimento na mesma. Viu o propósito? Paulo está dizendo, contribuam. Para quê? Para que os crentes de Jerusalém sejam supridos. Resumindo, irmãos, quando a gente vai contribuir, a gente tem que se planejar para isso. E a gente tem que ter um propósito. Para que eu vou contribuir? Para que eu vou dar o meu dinheiro? Qual é a finalidade de ofertar na igreja? Com que propósito eu vou dar o meu dízimo? Está entendendo? Com que intenção eu vou dar a minha oferta na igreja? Então, meu irmão, tem que ter propósito, tem que ter planejamento e tem que ter a execução do plano, que resulta na onde? Na contribuição. No próximo encontro que eu for, mais uma vez, tratar desse assunto com vocês, eu vou falar com vocês sobre o dinheiro no reino de Deus. Foi uma outra matéria que o Haggai nos ensinou e que eu acredito que vai ser muito útil para você. Como é que Deus vê o seu dinheiro? Como é que nós temos que aplicar o nosso dinheiro no reino de Deus? Mas você entendeu como é que se contribui? Vamos lá, vamos repetir todo mundo junto para guardar. Eu sei que você não vai guardar tudo que eu falei, mas pelo menos guarda aí esses 10 princípios de contribuição. Nós devemos ofertar sistematicamente, individualmente, proporcionalmente, conscientemente, voluntariamente, generosamente, alegremente, consagradamente, continuamente, propositalmente. Percebe como é que a Bíblia ensina muito sobre contribuição? Ensina ou não ensina, irmãos? Ensina. Sabe por que ela ensina isso aqui? Porque a contribuição faz parte da vida cristã.